pessoas do mal, eles dizem que a linhagem genética dessas pessoas pertence a Caim. Por outro lado, as pessoas que são boas de espírito, coração bom, que são mais puras, elas vêm dessa linhagem de Abel. Xande, mas com Noé esse negócio de Abel e Caim não acabou? Acabou porra nenhuma, irmão. Olha o mundo aí. O mundo acabou. O que que acabou? Os Néfilim, o satânico, tudo continuou. Xandão, você acha que a maior parte das pessoas no mundo, elas são voltadas mais pro bem ou pro mal? Eu instantaneamente respondo pro mal. Na Bíblia já tá explícito que, infelizmente, a porta para aqueles que vão ganhar a salvação é estreita demais. Ela senta no meu pingolim. Tá vendo? Da onde que vem isso aí? É Abel ou Caim? Fala aí, campeões, vídeo novo começando. E antes, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo. Isso aí, sabe o que é isso aí? Já vou falar pra vocês. Na história do mundo, as pessoas não sabem disso. Porque óbvio que não é uma coisa comentada, ninguém fica falando pra vocês, mas famílias que são consideradas a elite do mundo, família real de não sei da onde, imperador de não sei das quantas, presidente de determinado país, a maioria, a esmagadora maioria segue uma genealogia, tem uma hierarquia genética, nisso aí. São descendentes que assumem o poder, às vezes descendentes de longa distância um do outro, mas eles fazem parte da mesma árvore genealógica. É isso aqui, irmão. Por isso que tem essa ligação entre os presidentes aqui dos Estados Unidos, certo? São as famílias que se perpetuam no mundo desde sempre. Ué, ou vocês acham que a família Rothschild, Rockefeller, não tem os respectivos donos, né, de empresas, de sistemas a nível governamental e eles não ficam lá se perpetuando no poder desde sempre? Essa família tá na Terra desde que o mundo é mundo, irmão. A geração dos caras avança, só vai avançando. Sobre as imagens que falam que... O Benato falou aqui, ó, linhagem de Abel e Caim. Não, tô falando mais de uma linhagem mais específica, dessas pessoas que se perpetuam no poder. Pra saber se você é da linhagem de Abel e Caim, porra, você teria que fazer um estudo aí, irmão, de árvore genealógica, que eu nem sei se tem como você chegar entender isso aí. Isso aí já é muito distante, né, irmão? Mas com certeza nós somos descendentes deles, né? Com certeza. Agora, pra saber isso aí, você tá maluco. Eu tenho curiosidade. Eu nunca fui atrás de ver isso, mas de ver minha árvore genealógica e saber a raiz mesmo dela, de onde que vem. Pra ver de quem eu sou descendente. Na última instância, entende? Só que é muito difícil de você encontrar essa informação. Precisa pesquisar muito. Agora, tem uma teoria aí, tá? Que eu já ouvi que é o seguinte. Pessoas que têm a estirpe do demônio... Sentei, tronei, fumei, o Ronaldo mandou R$5. Agora, tem uma teoria aí, que ela faz sentido, inclusive, que é assim. Essas pessoas que... Caetano Veloso do Bumbum Guloso quase mandou Olha que moleque R$5. filho. Então, essas pessoas que vivem pro demônio... Cara, eu tô falando de pessoas assim, que estão na estirpe do mal mesmo. Satânicos. Que matam, abusam, criança, sequestra. Gente do mal. Pessoas do mal... Eles dizem que a linhagem genética dessas pessoas pertence a Caim. E por outro lado, as pessoas que são boas de espírito, coração bom, que são mais puras, que tendem a ir por um caminho de Deus, elas vêm dessa linhagem de Abel. Você falando assim faz sentido, certo? Agora, eu não sei até onde isso daí pode ser verdade ou não. Então, esse papo aí de descendência genética é muito interessante. Como assim linhagem de Abel? Ele teve crias? Não, ô estudioso. Você tá aqui porque acabou. Acabou em Abel e Caim. Você veio debaixo da terra. De um poço da vergonha, do enxofre. Isso é um reducionismo genético. Os evolucionistas adoram falar que a genética que define como a pessoa irá agir. Pode ser que tenha uma sucessão de ensinamentos errados e uma linhagem específica. Ô Elias, eu entendo isso daí que você está falando, mas quando eu digo que tem essa teoria respectiva sobre linhagem, descendência de linhagem que envolve Abel e Caim, não tô falando de características humanas, eu tô falando do lado espiritual da pessoa. Tipo assim, a tendência que a pessoa teria de ir pelo caminho do mal
sobre a tendência que ela teria de ir pelo caminho do bem, Jorge entendeu? da Biologia, professor do Bom Dote, mandou R$5. Fala Douglas Alexandre. Aqui é o Jorge da Biologia, o professor bem dotado. Você estava falando que gostaria de ver sobre sua genética. Posso lhe dizer que possuo essas informações. Não possui nada não, seu Primeiramente, bosta. você é descendente de amebas, depois de nepilins. Xande, mas com Noé esse negócio da Bel Caim não acabou? Acabou porra nenhuma, irmão. Olha o mundo aí. O mundo acabou. O que acabou? Os Nephilim, o satânico, tudo Rafael continuou. mandou R$5. Salve Xandão. Acabou porra Muito nenhuma. Obrigado pelos ensinamentos. Como que acabou, irmão? Comecei a ler a Bíblia. O negócio foi pesadíssimo, irmão. Profanaram a criação toda. A linhagem do mal e a linhagem do bem, elas se perpetuaram. Então aí, ó. Tem pessoas, irmão, que tem estirpe do mal. Que não tem jeito, não tem volta. Está completamente É foda. corrompida. É foda. Então esse papo aí de genealogia, de descendência, isso daí é uma teoria interessante, tá? Não conseguimos afirmar isso, se realmente faz sentido, tá? Se é concreto isso. Mas é uma coisa interessante de se pensar. Tem pessoas que você olha que elas realmente são voltadas pro mal e servem ao diabo. E aí você se pergunta, de onde vem a estirpe dessa pessoa? Por que ela tem esse comportamento? O que deu errado dentro dela? Já pararam pra pensar nisso? Porque tem uma resposta pra isso. A gente não sabe exatamente o que é, mas tem uma resposta, alguma coisa que faz no espírito dessa pessoa ela ter essa vontade de seguir o mal, entende? Tem uma informação ali em oculto. A gente não sabe o que realmente tá trazendo esse impulso pra dentro dela. É uma coisa espiritual, é puramente espiritual essa questão aí. Com certeza. Agora, explicar exatamente de onde vem isso, né? Não dá pra saber, né? Mas tem pessoas na mesma família que agem de maneira completamente oposta. Minhas irmãs são completamente diferentes de mim e temos a mesma linhagem. Por isso que eu acho complicado esse argumento. Então, Elias, sim, mas veja bem. Você ser irmão, você é descendente delas, certo? Vocês têm o mesmo sangue. Beleza, estão na mesma linhagem. Agora, o comportamento delas é diferente do seu. Mas isso não significa, em última instância, que elas não tenham o espírito delas voltados para o bem. Porque todos nós somos pecadores e cometemos pecados. O que eu tô falando é uma coisa muito específica. No final, só Deus vai saber isso daí. Quem realmente vai ser condenado, quem não vai, quem pertence à linhagem tal ou não. Mas você entende que mesmo vocês tomando decisões diferentes, cometendo erros diferentes, tendo trajetórias diferentes, o espírito de vocês pode ser parecido? Vocês podem pertencer ali ao mesmo grau, digamos assim, meio que de pureza? Você tá entendendo o que eu tô falando? Percebe? Tipo assim, porque não dá pra gente dizer que pelo fato da pessoa ser da mesma linhagem, elas seriam iguais. Senão você teria que afirmar isso. Sua irmã teria um comportamento igual ao seu. Não tem como uma pessoa ter um comportamento 100% igual a outra. Nem gêmeos são assim. É. Mas a nível espiritual, quem sabe? Não sei. Eu acho que ninguém tem uma tendência natural ao bem. Sempre irá se tratar da graça para isso. Então as pessoas de uma determinada linhagem seriam mais aptas para receber a graça ao seu espírito? Então, por isso que é complicado discutir sobre isso. Porque abre porta para todos esses questionamentos aí, ó. É difícil de entender isso. É uma coisa que a gente não vai entender, irmão. É um negócio que a gente não vai entender, cara. Você decifrar o ser humano a nível espiritual, na estirpe dele, a essência, da onde vem isso, se ela segue uma determinada tendência ou não, é impossível. Não tem como a gente saber isso aí. Então, concordo com o seu questionamento aí, faz total sentido. Você falando de genética, eu lembrei na hora de um vídeo do Ryan, que ele fala que literalmente todos os presidentes americanos são descendentes de reis europeus do passado e fala sobre os donos dos mundos atuais. Então, olha que coisa interessante. Por que as famílias que controlam o mundo, eles perpetuam e mantêm sempre a genética deles no poder? mandou R$5. Xande. Olha que coisa, ó. Em resumo, após Abel morrer, nasceu Sete, onde ficaram a linhagem de Caim e de Sete. Exatamente. No dilúvio, Noé e sua família eram de Sete, mas a mulher de seu filho Cã era da linhagem de Caim, o que deu continuidade à linhagem de Caim do mesmo jeito. Exatamente, irmão. Perfeita colocação. Eu sou mais propenso a rejeitar esse argumento, justamente por levar a muito mais perguntas do que respostas. Mas, cara, ô Elias, agora presta atenção. Tudo aquilo que te leva a perguntas é um caminho interessante de se pensar. Porque é através das perguntas que a gente chega nas respostas, tá? Isso não é uma coisa ruim. Agora, pensa no seguinte, ó. Por que as famílias que estão perpetuadas no poder,
que se perpetuaram e se mantêm lá, elas seguem sempre a mesma linhagem genética. Se a gente assumir aqui, a gente sabe que o mundo é governado pela besta. Em última instância é a besta, é o demônio, é a mentira. As famílias, essas famílias em específico, elas têm uma espiritualidade voltada para o demônio. Não é interessante isso? Por que para eles é tão importante a mesma genética deles ficarem no poder? Será que tem um significado espiritual por trás disso? A sua linhagem de Néfilins está perpetuada há muito tempo. Por que você engana as pessoas? Beijo. Cala a boca, seu merda! Eu sou aquele que luta contra o Néfili! Eu vejo que a vantagem da família se trata de controle de seguir uma agente específica. O meu problema com esse argumento é justamente a intersecção entre o material, genes e o espiritual. Eu entendo isso daí, Elias. É um questionamento válido. Mas é uma coisa que a gente não vai conseguir saber 100%. Não dá pra saber exatamente quais são as motivações espirituais dessas famílias e manterem sempre os genes deles lá no poder, tá? Eu acredito que tem alguma coisa, assim, mais voltada pro espiritual, nesse sentido aí. Eu acho que não é só uma questão de, tipo assim, vamos manter os mesmos genes, porque daí o entendimento e o propósito se perpetuará. Será mais fácil de concretizar o nosso plano. Não acho que seria tão, assim, superficial. Eu acho que tem um significado espiritual por trás disso daí. Entende? Eu acho que tem isso aí. Eu acho, é achismo puro. Não tem como provar. Esse tipo de coisa de nível espiritual não tem como provar, tá? Mas é uma coisa interessante de se pensar, como eu falei. Eu vou perguntar pro Romulo se ele sabe alguma coisa sobre isso, se ele já viu alguma coisa, porque eu nunca vi, na verdade, muitas pessoas falarem sobre isso. Muito pouco sobre isso aí. De linhagem, do porquê exatamente que você tem uma família específica, de uma linhagem específica, que sempre são eles que estão lá no poder. Nunca vi um negócio aprofundado sobre isso daí. O que eu já vi são especulações. São especulações puras, né? Ao sermos batizados, saímos da carne e nascemos para o Espírito. Eu acredito que se houvesse essa influência do Espírito, ela seria totalmente sanada no batismo ao se tornar nova criatura. Pode ser. Pode ser. Pode ser mesmo. Ô Elias, concordo. Concordo com isso daí, irmão. A pessoa, nada é impossível pro Criador, né? Pode purificar uma pessoa, sem dúvida. A família Rothschild se relacionava entre eles. Esses caras são... Esses caras, mandou 5 reais. É melhor nem saber, irmão. Isso aí é tudo cabalístico. Tem que ter um filho logo que você já tá ficando velho e quem vai enganar as pessoas e ficar comandando o urubu do Tô ficando velho o quê? 30 anos, nem tô no meu auge. Meu auge é lá perto dos 45, é Mônaco. Me respeita, porra. Eu estava estudando sobre a família real aqui do Brasil, descendentes de Dom Pedro. E quando estávamos na ditadura, queriam devolver o reino para a família, mas recusaram. Será que eles sabem de algo ruim? Eis a questão. Eis a questão, irmão. Pois é. Entende por que é interessante pensar sobre isso? Pode ser que faça sentido. É complicado, rapaziada. Desvendar todos os segredos espirituais do mundo, as motivações espirituais das famílias que estão aí no poder, que servem ao demônio, é muito complicado. Né? Leva tempo de estudo isso daí, pra você entender realmente. É foda. A parada é cabreira. Alguma coisa cabreira por trás disso, algum significado tem. A gente só não sabe exatamente o que é. Deus opera e o homem coopera. Deus dá a graça de fazermos o bem e voltar a seu reino. Mas se o homem que é mal não atua com a graça, só faz o mal. Essas famílias não atuam com a graça. Jorge Concordo. Biologia, Concordo, irmão. Concordo. 5 reais. Com certeza eles não são agraciados. Alexandre. O Código da Vinci defende que o famoso Santo Graal, supostamente usado na Santa Ceia, nunca foi, na verdade, um cálice mágico. Segundo o livro e o filme, tratava-se de sangue real, ou seja, o sangue real, fazendo referência à linha secreta de Jesus e Maria Madalena. E o sangue real era protegido por cavaleiros templários conhecidos como o Priorado de Sião. Historicamente, como cita o Screerant, os cavaleiros templários teriam sido fundados no século XII, em 1119, tendo relação direta com as cruzadas e sendo responsáveis pela proteção dos cristãos. A primeira relação entre este grupo e o Santo Graal só iria surgir um século depois, em Parzival, uma poesia épica escrita por Wolfram von Eschenblamm, que traria um conto arturiano na busca do Santo Graal, aqui descrito como um cálice capaz de restaurar a vida daqueles que dele beberem. Não há, no entanto, nenhuma relação entre o Priorado de Sião, os cavaleiros templários, com o sangue real de Jesus e Maria Madalena. Também não há nenhuma fonte histórica que indique que essa ordem secreta foi dizimada após ter descoberto o Santo Graal. Interessante, né? Vocês sabem que essa questão da história dos Cavaleiros Templários tinha influência maçônica neles, né? Porque tem gente que acha que os Cavaleiros Templários, eles eram, tipo assim, um grupo de pessoas, assim, puras, com motivações puríssimas e que não tinham um sistema por trás. Tinha. Certo? Então, assim, o Código da Vinci é uma das maiores piadas já feitas. Eu também acho.
Filme e livro nojento. Dan Brown totalmente cabalístico, mentiroso compulsivo. Pois é, eles misturam. Os caras são experts em misturarem conceitos mentirosos com uma pitadinha de coisas verdadeiras, né? E daí eles transformam o negócio numa coisa totalmente pagã. Eu nunca dei muita moral pra esse tipo de filme, aí já assisti o filme e tudo, mas essas histórias aí, irmão, ela beira mais o misticismo do que qualquer outra coisa. Os caras... tem muitas distorções nisso daí. A maçonaria surgiu a partir de um grupo de templários que se revoltaram e quiseram se desvincular da igreja. Pois é, esse negócio aí da maçonaria, da influência maçônica em movimentos religiosos, é uma coisa complicada. Sempre existiu isso daí. Sou um descendente de Nephilim e templário. Ô, Michael Jackson, eu acredito, né? Ainda mais pela foto que você usa. Com certeza. Você deve ser isso aí mesmo. Né? Quando Yahoo... Isso significa o quê? Ó, você, ó. Você tá fudido. E no final, daremos risada. Tem realmente muita mistura. Católicos não podem fazer parte da maçonaria. O próprio Bento XVI fez uma encíclica só estompando a maçonaria. O problema é que muitos são ignorantes e caem no engano. Pois é, Elias. Tem papas. O próprio Bento XVI ainda era um papa até que bom, né? Mandou R$5. Mas a nova ordem sucumbiu, né? Isso que é foda. Foi tudo infiltrado. Cristo precisa ser da linhagem de Davi, que é o caso de Emmanuel Macron e Jared Cruzeiro. Então, mas apontar esses caras aí como propriamente anticristo também já é foda. Eu acho que não vai ser tão fácil assim, entendeu? Mas há famílias reais boas, como a de Balduíno IV ou São Luís. Tem famílias que chegaram no poder que são boas. Apesar de alguns descendentes foram contra Deus, Cristo e sua santa igreja. Na história, se você for pegar todas as famílias reais do mundo, terão pessoas boas dentro dessas famílias. Tem. Nicolas Eduardo mandou Tem pessoas boas. R$5. Mas Xandão, o que se tem uma perpetua cena e assim continua é o mal. Isso que é foda. Num avião. Bah. Mas aqui, a questão central é que no poder, quem está no poder hoje, as famílias reais que controlam, que têm poder de decisão, de controle, essas famílias, elas têm pessoas, né, que seguem já uma determinada agenda, né, por assim se dizer, né. Elas estão alinhadas aí com o governo, as decisões governamentais, elas decidem, enfim. Então, tudo isso aí é complicado, né. Complicado. A paz, foda. A linhagem do mal, rapaziada, na Terra é gigantesca. É a maior, na verdade. A maior linhagem... Assim, o mal como um todo, a nível espiritual, ele é gigantesco. Ele é gigantesco, cara. Será? Sabe por que eu acho que é? Assim, se você perguntar assim pra mim, ó. Xandão, você acha que a maior parte das pessoas no mundo, elas são voltadas mais pro bem ou pro mal? Eu instantaneamente respondo pro mal. Por quê? Cara... Na Bíblia já está explícito que, infelizmente, a porta para aqueles que vão ganhar a salvação é estreita demais. Isso implica diretamente você entender que a maioria, irmão, vai dançar. E não é difícil de você entender isso. Sai pra rua. Olha como as pessoas são escravas. E não conseguem enxergar a verdade. Fazer uma caminhada quando viu. Tipo assim... Olha como as pessoas, se observa o comportamento delas, como que elas acabam tendendo assim pro mal, sabe? Tipo... Então quando você vê na Bíblia que lá fala que a maioria prefere a mentira, a maioria será condenada? Porra, Douglas. Eu não desacredito, pelo contrário, eu acredito. Douglas Alexandre, eu gostaria de lhe fazer um questionamento muito pertinente. O Pablo Marçal e o Paulo Cobo seriam descendentes diretos do Criador? Pois são seres de hombridade e pureza indescritível. Não, mas aí é outra coisa. Beijos, te amo muito, Xan. Descendente do Criador todo mundo é porque você é uma extensão dele. Ele te criou. Todo mundo é descendente dele. Tudo surge a partir do Criador. Não tem distinção disso daí, irmão. Não existem dois deuses. É um Deus só. Tá? Foi ele que criou tudo. Ela senta no meu pingolim. Ela senta no meu pingolim. Ela senta no meu pingolim. Tá vendo? O que você acha? Da onde que vem isso aí? É Abel ou Caim? É difícil? É difícil sair na rua? Hã? Olha isso, irmão. Você tá maluco.
Let's go. Boom, bang, you talking to blank. I'm dedicated until I die. I'm on my own, all on my own.